O vento atravessava o paddock como se anunciasse algo que ainda não tinha nome. Era início de tarde, mas o céu permanecia pesado, carregado de nuvens baixas, cinzentas, quase imóveis. O tipo de céu que não ameaça de imediato, mas deixa claro que mais cedo ou mais tarde vai cair. O som dos motores em segundo plano formava uma espécie de pulsação constante, como um coração mecânico batendo sem descanso. O cheiro era o de sempre: combustível, borracha quente, metal. Mas havia algo diferente no... Era uma tensão discreta, quase invisível, e só quem vive de corrida aprende a perceber. Ayrton Senna estava diante dos microfones. O macacão ainda não havia sido completamente fechado. O suor escorria pela lateral do rosto, não de cansaço físico, mas da concentração que nunca o abandonava, nem fora do carro. Seus olhos não estavam nos jornalistas, mas um pouco além deles, como se enxergassem algo que ninguém mais via. Ele falava baixo, com cuidado, escolhendo cada palavra. Nunca gostou de entrevistas. Não porque tivesse medo, mas porque acreditava que palavras demais costumavam esconder verdades importantes. Foi então que a frase surgiu. Não veio em tom de pergunta. Veio como afirmação, direta, crua, dita por outro piloto, ali perto, cercado por risos nervosos e olhares curiosos. Você só ganha porque tem o melhor carro. A frase atravessou o espaço como um golpe mal disfarçado. Alguns jornalistas congelaram. Outros fingiram não ouvir. Mecânicos pararam por um segundo. O som dos motores pareceu diminuir, como se o mundo tivesse dado um passo atrás para observar a reação. Senna ficou imóvel. Não franziu a testa. Não respondeu. Apenas fechou lentamente o zíper do macacão num gesto calmo, quase ritualístico. O barulho do zíper subindo foi mais alto do que qualquer resposta que poderia ter dado. Ele levantou o olhar. Não havia raiva ali. Havia algo mais profundo. Um silêncio carregado de significado. Um silêncio que não pede explicação. Apenas tempo. Ayrton conhecia bem aquele tipo de comentário. Desde cedo, sua trajetória foi acompanhada por vozes que tentavam reduzir o que ele fazia a fatores externos. Dinheiro, equipamento, sorte. Era mais fácil assim. Mais confortável acreditar que o talento era consequência das circunstâncias, não da disciplina. Que a vitória vinha do carro, não do homem. Que o esforço invisível não existia. Ele se afastou dos microfones, sem dizer mais nada. Caminhou em direção ao box com passos firmes, mas tranquilos. Cada movimento parecia calculado, como se já estivesse dentro do carro, ainda que estivesse a metros dele. O capacete o esperava. Ao colocá-lo, o mundo começou a se fechar. O barulho externo ficou abafado. As vozes se perderam. Restaram apenas o próprio pensamento e aquela sensação familiar de estar exatamente onde deveria estar. O autódromo se estendia à frente como um organismo vivo. O asfalto ainda guardava manchas mais escuras da chuva da manhã. Algumas partes secas, outras traiçoeiras. O tipo de pista que exige respeito. O tipo de pista onde o erro cobra caro. O tipo de pista onde não basta ter potência. É preciso sensibilidade. A largada se aproximava. Os carros alinhados pareciam feras presas, prontas para disparar. Dentro do cockpit, Senna ajustou as luvas, tocou o volante como quem cumprimenta um velho conhecido. Fechou os olhos por um instante. Respirou. Não pensou na frase. Não pensou no piloto. Pensou apenas no traçado. Curva por curva. Freada por freada. Tudo já estava desenhado em sua mente. As luzes se apagaram. O som explodiu. A corrida começou. Senna largou bem, mas não perfeito. Houve um leve deslize, uma disputa intensa logo na primeira curva. Perdeu uma posição. Nada grave. Nada que o abalasse. O piloto que havia feito o comentário seguia à frente. Não muito distante. O suficiente para ser visto. O suficiente para ser sentido. As primeiras voltas foram de observação. Senna nunca foi de atacar sem entender o terreno. Ele estudava. Observava a linha escolhida pelo adversário. A forma como freava. O tempo de aceleração na saída das curvas. Pequenos detalhes que, para a maioria, passariam despercebidos. Para ele, eram sinais claros. A pista começava a mudar. Uma garoa fina caiu sem aviso.
Não era chuva suficiente para a troca de pneus, mas era o bastante para confundir. Alguns carros começaram a escorregar levemente. Outros reduziram o ritmo. O equilíbrio se tornava mais delicado a cada curva. Senna não diminuiu. Pelo contrário, ajustou sua pilotagem quase imperceptivelmente. Mudou a linha. Procurou aderência fora do traçado tradicional. Sentia o carro como uma extensão do próprio corpo. Cada vibração no volante era uma informação. Cada ruído diferente era um aviso. Enquanto isso, o piloto à frente começava a se defender. Olhava pelos retrovisores com frequência. Sabia que Senna estava ali. Sabia o que aquilo significava. Não era apenas um carro atrás. Era uma presença, uma pressão constante, um lembrete silencioso de que o erro estava próximo. Na quarta volta, Senna já estava colado. Não tentou nada precipitado. Não precisava. A corrida para ele não era sobre urgência. Era sobre inevitabilidade. Ele sabia que, mantendo aquele ritmo, a situação se resolveria sozinha. O rádio permaneceu em silêncio. A equipe confiava. Ele confiava. Não havia necessidade de palavras. Na sexta volta, a pista estava em um estado estranho. Nem seca, nem molhada. O tipo de condição que separa quem pilota de quem apenas dirige. Foi ali que Senna começou a fazer a diferença de forma clara. Onde outros hesitavam, ele avançava. Onde outros freavam antes, ele mantinha a velocidade. Não por imprudência, mas por leitura precisa. O piloto à frente cometeu pequenos erros. Um toque mais forte no freio. Uma saída de curva menos limpa. Nada dramático. Mas na Fórmula 1, pequenos erros se acumulam. E quando se acumulam, se tornam oportunidades. Na oitava volta, tudo se alinhou. A entrada de uma curva de média velocidade. Senna percebeu a hesitação à frente. 1 metro a menos de confiança. Um instante de dúvida. Ele mergulhou por dentro. Limpo. Preciso. Sem toque. Sem desespero. A ultrapassagem foi quase silenciosa, mas carregada de significado. Quando saiu da curva à frente, Senna não comemorou. Não levantou a mão. Não olhou para trás. Apenas seguiu. E seguiu mais rápido. Volta após volta, abriu distância. Não era apenas para vencer, era para deixar claro. O carro não faz isso sozinho. O carro não sente o limite. O carro não decide o momento exato de atacar. O carro não carrega o peso das acusações nem a necessidade íntima de ser fiel a si mesmo. A chuva voltou a ameaçar. O céu escureceu ainda mais. Alguns pilotos começaram a errar. Rodadas, saídas de pista. Senna permaneceu firme, ajustando, sentindo, respeitando. Era uma dança delicada entre coragem e controle. A vitória veio. Não foi fácil. Nunca era. Quando cruzou a linha de chegada, o alívio foi silencioso. Ele desacelerou, respirou fundo. Dentro do capacete, fechou os olhos por um instante. Não pensou na taça. Pensou no caminho. Pensou em quantas vezes precisou provar algo sem dizer uma palavra. No parque fechado, os microfones voltaram. As perguntas também. Alguém mencionou o comentário antes da corrida. Perguntaram o que ele achava da ideia de que só vencia por ter o melhor carro. Senna fez uma pausa. Olhou ao redor. O barulho, as pessoas, as câmeras, tudo parecia distante. Ele respondeu com calma. Na Fórmula 1, todos têm carros competitivos. O que muda é o quanto cada um está disposto a entregar de si quando o limite chega. Nada mais. O outro piloto não apareceu para falar. Preferiu o silêncio. Às vezes, o silêncio é a única resposta possível quando a realidade se impõe. Mais tarde, longe do circuito, Ayrton ficou sozinho, sentado, em silêncio. Pensou na infância, nos treinos intermináveis, nas derrotas que ensinaram mais do que as vitórias. Pensou em como o mundo gosta de simplificar histórias complexas, em como é fácil reduzir uma vida inteira de dedicação a uma frase curta e injusta. Mas também pensou que talvez fosse assim mesmo, e nem todos precisam entender, que a resposta verdadeira raramente cabe em palavras, que muitas vezes ela só pode ser dada com atitude. Ayrton Senna nunca correu para calar os outros. Correu para ser fiel ao que acreditava, para honrar o próprio esforço, para não trair o silêncio interno que sempre o guiou.
E naquele dia, 8 voltas foram suficientes, não para humilhar, mas para mostrar. Porque, no fim, o que permanece não é o carro, não é o comentário, não é a provocação. O que permanece é a forma como alguém escolhe responder quando é diminuído, com foco, com trabalho, com verdade, como Senna.